Meus amigos do SRZD, é com prazer que a gente volta, né, batendo esse papo, conversando um pouco com os amigos, né? Bom, deixa eu começar me apresentando, Luiz Fernando Reis, né? Carnavalesco, diretor de carnaval, comentarista, videoblogueiro, né? Esse amigo, né, que conversa com vocês, vira e mexe, pelo menos uma vez por semana. A gente está um pouco atrasado nisso, mas aos poucos a gente vai compensando, né? As notícias de carnaval não param e cada vez mais elas se acentuam, né? Mais novidades, mais coisa para a gente conversar. Antes de mais nada, deixa eu apresentar as imagens, né? Essas imagens foram feitas por mim no camarote, né, de transmissão da Super Rádio Tupi. Perfeito? Quer dizer, meu amigo Eugênio permitiu que eu fizesse essas imagens, né? Então são imagens do camarote durante o desfile do Sábado das Campeãs. E aí vamos recordar um pouquinho, né, do ano de 2014. Perfeito, gente? Então nós vamos ver aí imagens da grande campeã Unidos da Tijuca, já vimos alguma coisa. A segunda colocada foi o Acadêmico do Salgueiro. Veremos também a terceira colocada, imagens da Portela. Estaremos vendo, na verdade nós estamos vendo a Tijuca agora, né? Estaremos vendo a quarta colocada, né, a União da Ilha, com um belíssimo carnaval do Alex de Souza, perfeito? Estaremos vendo a quinta colocada, a Imperatriz Leopoldinense, e também, por fim, a sexta colocada, a Acadêmicos do Grande Rio, perfeito? Nós estamos vendo aí imagens da Tijuca, né? No Sábado das Campeãs. A Tijuca foi a grande campeã, né? Aí já entramos na Grande Rio, né? Agora vamos começar na ordem ao contrário, tá certo? Da sexta para a primeira colocada, tá certo? Bom, então, gente, é isso, olha só. O papo de hoje é um papo que eu já tinha até começado a falar com vocês na semana passada, né? Quando eu falei sobre o carnaval da Portela, do Paulo Barros, foi um rio que passou na minha vida e tal. E aí eu comentei que o que eu gostaria de conversar com os amigos é essa relação, né, da crítica de carnaval com o carnaval, né? Como é que rola isso, né? Então eu deixei para fazer essa semana, então vamos lá, vamos esse papo, vamos lá comentar, gente. Bom, a gente que está em carnaval, né, não é o meu caso, né, que é o meu caso, né, quer dizer, fiz muitos carnavais durante muitos anos no Grupo Especial, especialmente na Capixosa de Pilares. Tive passagem pela União da Ilha, pelo Salgueiro, né, pela Unidos da Tijuca, pela Imperatriz Leopoldinense. Então, a gente começa a ser um estudioso disso, né, por gostar muito, né, e eu gosto muito de carnaval, é uma das grandes paixões da minha vida, inegavelmente. Então a gente acaba dando continuidade ao nosso trabalho, né? Quer dizer, não parei, não deixei de ser carnavalesco, nem diretor de carnaval. Estou atuando numa escolinha lá embaixo, ajudando alguns amigos lá de São João de Meriti, na nossa matriz de São João de Meriti, mas a gente vai, né, e acaba sendo convidado para atuar como comentarista de carnaval, e com muito prazer a gente vai fazer, né? Quer dizer, afinal de contas a gente criou uma bagagem, né, durante o carnaval, né? E a gente começa a comentar, né? E a partir daí é que a gente vê essa relação, né? Então eu faço muito bem essa relação, né? Eu fui vidraça e hoje sou pedra, né? Então é uma situação muito difícil, então eu tenho que ter muito bom senso, né, para não ferir ninguém, para não magoar ninguém, mas eu tenho uma missão de fazer comentários, né? E antes de mais nada, é bom que fique bem claro, né, que o comentarista de carnaval não é o dono da verdade, né? Claro que não, nem eu, nem nenhum comentarista, né? Nós emitimos a nossa opinião, né, e cabe ao interlocutor, né, quem estiver ouvindo, vendo, né, o que nós estamos falando, né, o que nós estamos colocando, concordar ou não, perfeito? E deixar bem claro, quer dizer, da mesma maneira que nós somos críticos em relação às escolas, aos enredos, aos sambas, né, às fantasias, às alegorias, aos desfiles de um modo geral de uma escola de samba, nós também somos passíveis de crítica, né? Nós também erramos, gente. Às vezes a gente pega um pouco pesado, a gente tem uma visão distorcida, a gente entende uma coisa, mas na verdade era outra. Então muitas vezes a gente tem que fazer meia-culpa mesmo e verificar que a gente pegou um pouco pesado, né, fora do clima, né? Mas a grande verdade é o seguinte: o carnaval não se aclimatou, né? Como o futebol, de uma certa maneira, conseguiu se aclimatar, se adaptar bem, bem ou razoavelmente bem com as críticas, né? Elas são mais aceitas, né, no mundo do futebol do que no carnaval. E eu falo, quer dizer, muitas vezes, quer dizer, a gente pensa, será que vale a pena a gente fazer esse trabalho de crítica, de comentários, né,
a crítica de carnaval é muito mal recebida, né? E o triste é que muitas vezes a crítica ela é distorcida. Alguém escuta, né, e leva, né, ao dirigente de uma forma totalmente diferente do que foi colocada, né? E de uma certa maneira, quando ele quer nos prejudicar, essa crítica é maldosa, né? Então muitas vezes a gente que está com isso no carnaval, que quer fazer essa análise, quer fazer essa crítica, como comentarista de carnaval, a gente é pego de surpresa, né? Quer dizer, quantas vezes a gente vai cumprimentar um amigo e a gente sente aquele cumprimento seco, frio, né? Tipo assim, ó. Aí na hora a gente já vê, né? Eu acho que aquela crítica que eu fiz ele não gostou muito. Mas, gente, a nossa proposta, e aí a gente tem que deixar bem claro, né? Existem comentaristas, existe a imprensa carnavalesca, existe uma imprensa séria, né? Que se compromete a fazer um trabalho sério, né? Que não compromete com ninguém. Eu me coloco nessa fase, né? De pessoas que não têm compromisso. A gente procura analisar o que a gente está vendo, o que nos emocionou ou não nos emocionou, né? O que não ficou tão bem assim. Então é muito claro, é muito importante que a gente entenda isso. As escolas erram, os carnavalescos erram, os compositores erram, todos na escola de samba erram. E os comentaristas, né? Os cronistas carnavalescos também erram. Muitas vezes a gente erra, né? Então o meu papo aqui é isso, quer dizer, conversar com os dirigentes para que eles tentem analisar, né, a crítica da tua forma construtiva e separar o joio do trigo, né? Quem é que faz aquilo com seriedade pode errar, ou quem faz aquilo por maldade está errando propositadamente, né? Essa separação é importante. Eu me coloco, né, do lado dos bons, digamos assim, não bom em qualidade, mas bom de intenção. Quer dizer, a minha intenção sempre é fazer uma crítica construtiva, né? É construir, é dar subsídios para que as escolas, né, façam um trabalho ainda melhor dentro dessa ótica que eu falei. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu procuro tá pautado, né? Está respaldado em algumas posições, algumas críticas, mas nem sempre, né, a gente acerta, né? Então que as escolas saibam, né, nos perdoar e até procure conversar, tirar informações, tirar dúvidas, né? Eu, por exemplo, já tive alguns problemas, tipo assim, uma escola que eu elogiei durante 6 anos, porque gostei durante 6 anos maravilhosamente dessa escola, e no 7º ano eu fiz uma pequena crítica e a partir daí a escola já me olhou com outros olhos, né? Então a gente fica muito triste com isso, né? E aí a gente para pra pensar e fala, será que vale a pena? E também tem um detalhe, quer dizer, eu me coloco aí, né, como pedra. Eu sou o cara que estou atirando pedra, né? Mas eu sou vidraça, né, gente? Então, eu parei a pensar um pouco nisso tudo, né? E estou até repensando um pouco a forma. Por exemplo, eu quero analisar os enredos das escolas do Grupo Especial. E aí eu estava aqui fazendo a sinopse, né, da Matriz de São João, do enredo que a gente está preparando lá para a Matriz de São João de Meriti. E eu falo, peraí. Aí quando eu me vi vidraça, eu falei, peraí, pô. Aí eu tenho que essa pedra, eu tenho que pegar mais leve, né? Então eu quero analisar os enredos de uma forma muito mais otimista do que eu vinha fazendo, né? Às vezes a gente pega um pouco mais pesado e tal, e eu acho que agora, nesse início, as escolas estão preparando o seu trabalho, é tudo muito inicial ainda, né? Tudo muito empírico, né? Muito experimental. E a gente começar agora a tecer, né, críticas é um pouco pesado, né? Então as críticas maiores vamos deixar para quando a escola aparecer na avenida, como a gente está vendo aqui, né? Aí sim cabe a crítica. Vamos deixar o carnavalesco trabalhar, né, em paz, né? Mas é aquele negócio de ser sincero, né? Quando eu me caí, quando eu me vi vidraça, eu pensei, peraí, poxa, eu estou aqui escrevendo sinopse e eu fico aqui metendo pau às vezes, né, em algumas sinopses, em algumas situações e tal. Então a proposta a gente tem que repensar um pouquinho para não sair magoando, né? E quando eu analisar os enredos eu vou falar por que eu falei isso, né? Um depoimento de um carnaval, eu vou até citar logo, né? O Caio Rodrigues, eu me emocionei muito com a colocação dele. Eu falo, peraí, a gente vê que ele está empolgado, está motivado a fazer o enredo dele será sobre Xingu, Imperatriz Leopoldinense. E a gente fala, será que vale a pena nós nos aprofundarmos antecipadamente a uma crítica? Né? Então isso me fez repensar, por isso que eu estou colocando isso, mas isso é um assunto para quando saírem os enredos, né? E a minha proposta é aguardar que todas as
todas as escolas escolham seus enredos e aí eu posso tecer comentários sobre cada um deles de todas as escolas do grupo especial. Perfeito então, gente? Mas voltando ao nosso papo de hoje, que é sobre a crítica no carnaval, então a gente percebe que o carnaval ainda aceita muito mal a crítica. É muito triste, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, com a permissão do meu amigo Eugênio Leal. Eugênio, de uma época, começou a fazer análise dos samba-enredos, gente. Ele foi massacrado, né? Porque os compositores não aceitavam sua crítica, né? As críticas que o Eugênio fazia. E fazia dentro de uma proposta dele, honesta, sincera, sem mutreta, sem armação, sem amigos, né? Amigos, sambas à parte, né? E ele foi massacrado por isso, né? E eu que já escolhi aí alguma coisa em torno de uns 40 sambas enredos, mais ou menos, né? Uns 30 de enredos que eu fiz, e mais alguns que a gente é convidado e tal. Isso antigamente, hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas, e a gente sabe perfeitamente, gente, que algo em torno de 30% de uma safra de samba-enredo são sambas bons, ou razoáveis. E os outros 70% são sambas que não se prestam a um desfile. É aquele boi de corte. Então, 70, em cada 10 sambas, 7 são boi de corte. Você tem 3 sambas aí que você seleciona, né? Mais ou menos nessa faixa, né? Mas essas críticas que o Eugênio fazia foram muito mal aceitas, né? Esse ano mesmo, né, o companheiro Fábio Fabato e a companheira aqui do SRZD, a grande Raquel Valença, né, eles foram criticados duramente porque fizeram uma crítica a uma determinada escola, né? Uma crítica natural, normal, e aí foram, ou seja, inclusive a diretoria dessa escola teve uma atitude muito bonita, entregando flores e oficialmente se desculpando com ambos, né? Mas a gente vê isso, a gente vê, por exemplo, um outro companheiro, Fred Soares, ele teceu uma crítica às vezes, que aí isso gerou uma situação chata, embaraçosa, né? Um outro companheiro, vou até citar, nem sei se ele vai gostar dessa lembrança, atualmente ele é assessor de imprensa da Liesa, né? Meu amigo Vicente Dátoli, né? Uma vez como jornalista no Jornal do Brasil, quer dizer, um grande veículo de informação, ele fez uma crítica, né, uma pequena crítica, não sei se foi ao enredo, ao samba enredo, eu acho que foi ao samba enredo de uma escola, no Pôr da Pedra, no caso, né? E, gente, isso deu deu um quiprocó, deu um bate-boca, falou que disse, que não disse, que era, que não era. E, quer dizer, sabe, e a proposta dele era a mais clara possível, não havia nenhum interesse além de fazer uma crítica, né, a uma situação que lhe cabia como comentarista de carnaval naquela época, né, naquela oportunidade. Mas então, quer dizer, isso, o meu papo de hoje é isso, é falar sobre a crítica do carnaval. Ela é muito mal aceita, então que os dirigentes tenham consciência, saibam separar também quem faz isso a sério e quem faz isso de brincadeirinha, né? Faz isso por fazer, sem medir consequências. Tem um grupo de pessoas que querem fazer isso muito a sério. Eu já aqui falei alguns nomes: Fred Soares, Fábio Fabato, Raquel Valença, Luiz Fernando e tantos outros companheiros, né? O povo Anderson Baltar, o Chico Frota da Rádio Arquibancada, né? O pessoal, vou até falar, já que nós estamos falando, né? O pessoal do carnavalesco, quer dizer, do próprio SRZD, muitas vezes a gente até erra na dose, a gente exagera um pouco na dose, a gente acaba sendo um pouco indelicado, né, para algumas escolas, para algumas situações. Mas, gente, a nossa proposta é, primeiro, expor o que nós estamos pensando, né, sem ferir, sem magoar. E deixo bem claro, cada um de nós gosta tanto disso, precisa tanto disso para a sua existência, né? Não é financeiramente, não é financeiramente mesmo, né? Isso eu já conversei com vocês, né? Mas é enquanto, sabe, enquanto existência de vida, quer dizer, a gente vive o carnaval, né? E ficar longe dele, quer dizer, se afastar dele é sempre muito ruim. E a gente vai tentando, fazendo na nossa crítica, na nossa análise, né? Por exemplo, na Rádio Tupi, né, eu analiso 2 quesitos especificamente. Eu analiso o quesito alegoria, né, que está passando por aqui, e o quesito fantasia. Como carnavalesco, eu tenho um conhecimento pelo menos razoável desses 2 quesitos, né? Então a gente percebe falhas, percebe os erros. E eu, na própria Tupi, há alguns anos, eu falava isso, eu não daria 10 para mim nem em alegoria, nem em fantasia, gente. Eu daria em enredo, mas em fantasia e alegoria eu podia tirar 10,5, como eu faço, né? Como eu venho tirando, gente. Então é isso. Eu espero que um dia, né, o mundo do samba tenha um olhar mais
carinhoso, digamos assim, ou mais compreensivo com os críticos de carnaval. Muitos de nós faz isso com muita seriedade, sabe? Sem comprometimento, sem rabo preso com ninguém. Eu, por exemplo, não tenho, né? Eu e esses nomes que eu acabei de citar, né? Eugênio, a Ângela Salles, Luiz Carlos Magalhães, Fábio Fabato, né, o pessoal do SRZD, o Hélio Rainho, a Raquel Valença, o Cláudio Francione. Gente, a gente faz isso com maior boa vontade, faz isso porque a gente gosta de carnaval e a gente percebe que uma análise, que o grande público gosta de ouvir análise, ele precisa estar informado, ele quer saber se está certo ou está errado, está aquilo, né? E aí a gente muitas vezes é pego. Por exemplo, falei ainda há pouco do Cláudio Francione, nosso companheiro que faz análise de bateria, né? Juntamente com o mestre Odilon, e o Cláudio me falava: Luiz, eu tenho que ter muito cuidado no que eu coloco, porque a bateria já é um povo mais invocado, então às vezes ele vê alguns ritmistas olhando para ele de cara feia. E a gente fica magoado, né? Então a gente tem que ter muito sutil, muito devagar, né? O próprio Odilon vai devagar, vai lá. Só que o Odilon é da área mesmo, não que o Cláudio não seja. O Cláudio é tão conhecedor de bateria quanto o Odilon, né? Mas o Odilon conhece os ritmistas todos e é respeitadíssimo, né? Então é um cara que já tem uma postura mais forte e tal. Como eu vejo Manuel Dionísio, quantas vezes Manuel Dionísio é criticado, né? O nosso comentarista de Mestre Sala e Porta-Bandeira, por algumas análises, mas são análises, gente, importantes. O Manuel Dionísio é simplesmente professor de casais de Mestre Sala, a escolinha dele, né, que funciona lá no Sambódromo, gente, vem formando uma série de casais. Então anualmente a gente vê uma série de casais que passaram pela escola do Manuel Dionísio. Então o professor Manuel Dionísio, nosso mestre, né, ele fala com substância, né? Ele não fala para magoar, não, muito pelo contrário, ele está ali na função de um analista, né, e de um professor da matéria, né? Então mais ou menos é isso, gente. O Hélio Rainho, por exemplo, quando ele faz alguma crítica, alguma ala de passistas, né, ele é passista e é amante do grupo de passistas, né, desses grupos de passistas de todas as escolas. Bom, é isso, gente. O meu papo é esse. Infelizmente o samba ainda não se aclimatou, ainda não se acostumou, ainda não aceita as críticas como coisa positiva. Ele vê sempre pelo lado da depreciação. E na verdade, gente, a nossa missão enquanto comentarista, enquanto colunista, é tentar dar uma luz, né? Dentro da nossa opinião, que também pode estar errada. É muito claro isso, gente. Quantas vezes nós, comentaristas, né, críticos de carnaval, cronistas de carnaval, conversamos, gente. Quantas vezes eu converso com o Luiz Carlos, com o Fábio Fabato, né? As pessoas que militam, com meu filho, o Luiz Felipe Reis, do site Sambarazzo, quantas vezes a gente troca informações, né? Por que a gente troca informações, né? Quantas vezes eu aprendi, eu já contei até uma história para vocês, que o Eugênio Leal me convenceu uma época de uma situação, né? Aquela coisa de perder de décimo, né, descartar nota. Ele me convenceu que realmente a minha proposta original era errônea, né? Então a gente vai aprendendo, vai lidando e trocando muita informação. Então quando a gente emite uma opinião, gente, essa opinião normalmente já está conversada com outras pessoas do meio, né, da crônica carnavalesca. Tá bom, gente? Eu acho que é isso aí. Então o que é que nós combinamos? Eu vou analisar os enredos do grupo especial após o sorteio, certamente, onde todas as escolas tenham definido, né, os seus enredos, mas vou pegar muito leve, respeitando muito a criação, esse momento de criação de cada um dos meus colegas, meus amigos carnavalescos, né? E a gente vamos deixar a crítica para o carnaval, né? Agora eu vou dar um toque, uma observação pessoal, mas não vou analisar tão forte assim, até porque está tudo nascendo, está tudo crescendo, eles estão criando, e aí, sabe, gente, quando a gente vira vidraça, a gente, peraí, eu sou vidraça agora, peraí, tem que pegar leve. Então acho que respeitar, né, os companheiros carnavalescos, as escolas estão se preparando, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, uma crítica nossa um pouco mais forte, você pode até tirar componentes da escola. Ah, mas não sei quem falou o quê, né? E aquela velha história, algumas pessoas pensam que nós, por termos, né, um canal que nos permite colocar algumas opiniões, que nós somos formadores de opinião. E eu sou totalmente contra isso, gente. Eu não formo a opinião de ninguém. Eu emito a minha opinião. E cabe a você tirar as conclusões. Você pode chegar, eu não concordo com isso e com isso, mas concordo com isso. Ou então você dizer, eu não concordo com nada que você falou. Nada disso que você falou, eu vou concordar.
beleza, eu não estou formando opinião nenhuma, né? Eu estou emitindo a opinião e a partir dela você deve formar a sua opinião. Cada um de nós deve ter uma opinião, né? E torcendo, claro, para a gente chegue no lugar comum, né? Senão a gente vai ficar aqui debatendo e brigando o tempo inteiro. Tá bom, gente? Esse papo é esse. Vamos esperar, vamos torcer muito para que a crítica, eu já falo isso há mais de 10 anos, eu não acredito muito, tenho muita esperança nisso, não. Um carnaval maravilhoso da União da Ilha, não. Agora nós estamos no Acadêmicos do Salgueiro, né? Foi a vice-campeã desse ano de 2014. 2015 eu pulei porque eu estou procurando os meus arquivos de fotos de 2015. Eu juro que eu vou achar. Mas então nós demos uma puladinha para 2014. Vamos ver também desfiles, né? Imagens, né? De 2013, 2012, 2011, 2010. São os 5 anos que a gente tem ainda aí para mostrar aos amigos. Perfeito? Então fica aí o recado, gente. Falei hoje sobre a crítica, né? A forma ruim, né, como as escolas recebem a crítica de carnaval. Tenham boa vontade, a gente não está com intenção nenhuma de denegrir nada, até porque a gente ama esse negócio. E eu me coloco muita vontade porque eu não tenho uma escola de coração. A escola que me emociona, gente, é a escola que me emociona. Ou seja, não tem nada que me prenda a um azul e branco, ou um verde e branco, ou amarelo e azul, tá passando aí a Tijuca, né? Ou um vermelho e branco. Gente, não, sinceramente não. Esqueci da São Clemente, via um grupo de amarelo ali, né? O amarelo e preto. Eu não tenho bandeira, gente. Eu realmente me deixo levar pela emoção que a escola, né, me apresenta, me traz. Perfeito, gente? Bom, o papo é esse. Vamos torcer para que a crítica carnavalesca seja recebida com um pouco mais de carinho, né, pelas escolas de samba. Gente, é isso aí. Quem lhes falou, Luiz Fernando Reis, e não tinha falado no início, vou falar agora, esse amigo de vocês, tá bom? Falando sobre a crítica do carnaval. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção. Desculpa se eu enchi um pouco o saco de vocês, mas a gente tem que conversar, bater esse papo, né? Senão a gente fica meio preguiçoso e esquece dos amigos. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, pelas visualizações de todos os amigos. Olha que bonito. Uma imagem rara hoje em dia, né? A gente vê a escola entrando, agora já passou, foi a Tijuca, né? Ela foi campeã nesse ano de 2014 com o raiar do dia, né? Foi uma imagem muito bonita da Sapucaí. Perfeito, gente? É isso aí, obrigado. Até o nosso próximo bate-papo.